Olá, seja bem-vindo. A gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere: uma transgênero conseguiu o direito de ser chamada pelo seu nome social em um processo que tramita aqui na Justiça do Trabalho. A magistrada mesmo que colocou o nome sem o requerimento da autora, então a gente acaba entrando num caminho de aceitação e de inclusão. Mesmo não previsto em lei, o exame admissional para empregados domésticos pode ser bom para quem contrata e para quem é contratado. Que isso precisa ficar registrado, para a gente poder diferenciar lá na frente, num eventual acidente ou numa eventual briga na justiça por algum processo, alguma coisa assim, a gente precisa deixar bem evidente o que ele já tinha e o que foi adquirido. No quadro É Direito, a juíza Eleonora Lacerda esclarece sobre o prazo que a empresa tem para pagamento do salário. No estúdio, a entrevista é com a ouvidora da Justiça do Trabalho, desembargadora Elinei Veloso. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Conheça agora a história da Alexandra, uma transgênero que foi surpreendida pela atitude de uma juíza do trabalho. Logo na primeira audiência, a magistrada decidiu tratá-la pelo seu nome social. E por causa deste reconhecimento, a trabalhadora se sentiu encorajada a dar entrada também nos papéis para alterar a sua carteira de identidade. Um constrangimento que começou ainda na infância. As piadas dos colegas de escola e o preconceito dos pais dos alunos eram comuns. Pelas mães dos amiguinhos, né? Que tinha mães lá que não queria que o filho dele brincava comigo, que falava que eles iam virar também, né? E eu ia ser uma má influência para eles. Alexandra, que é transgênero, ainda enfrentaria muitos desafios ao longo da vida. Tinha vez que eu ia para balada toda, né, feminina, aí chegava lá, tinha que mostrar a identidade. Aí eles pediam, né, mas como que você vai pagar mesmo, mas você não é mulher e tal e tal. Aí agora não, agora está mudando um pouco isso. Este psicólogo explica que os problemas começam na infância e se estendem na vida adulta, especialmente quando o nome é de um gênero e a aparência da pessoa é outra. A questão do gênero ela é uma performance, é uma escolha, é um lugar, né, do qual a gente quer ser identificado, né, e é um lugar do qual a gente quer ser reconhecido. Então, nos ambientes escolares e nos ambientes de trabalho, você tem uma enorme dificuldade com relação a isso, né, devido assim, também a discursos muito preconceituosos, né, que querem, de alguma forma, diminuir ou naturalizar uma ideia de que as pessoas têm que estar ligadas de uma forma específica à noção de gênero. No ambiente de trabalho, ela afirma ter sofrido com o preconceito de forma ainda mais grave. Eles não queriam que eu usasse o banheiro feminino, entendeu? Eles queriam que eu ficava só no banheiro masculino e eu não ia. Eu preferia usar o banheiro lá de fora dos clientes, mas eu não ia para o banheiro masculino. Aí foi até que eles arrumaram um banheiro para mim lá longe. Era embaixo lá do negócio que eles arrumaram, que era para mim só eu usar ele. Por causa desta situação, ela buscou o amparo da lei. E na primeira audiência na Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, teve uma surpresa. A juíza viu que a trabalhadora ainda usava o nome masculino na carteira de identidade. E isso pôde ser mudado. Alexandra teve o direito de usar o nome social que ela mesma escolheu no processo judicial. Foi feita de uma forma muito natural, sem embaraços, né? Isso que foi o mais interessante, sem transtornos. A própria empresa não contradisse, a magistrada mesmo que colocou o nome sem o requerimento da autora. Então a gente acaba entrando num caminho de aceitação e de inclusão. Um gesto como este da Justiça do Trabalho pode fazer a diferença e contribuir para superar os traumas sofridos. Essa decisão, assim, eu acho que tem um caráter assim fundamental, né, de poder abrir a cabeça de outros magistrados para pensar essas situações, essas questões, porque isso tem um poder reparatório. Não sei se de todos os traumas sofridos, mas com certeza uma ressignificação do lugar desse sujeito, uma possibilidade que ela possa se engajar
em outras instâncias institucionais, sem constrangimento, até, voltando à pergunta anterior, até a questão do trabalho, né, ou na escola. Isso pode facilitar muito o acesso desses sujeitos a instituições escolares, instituições de trabalho. A Alexandra, que agora é cabeleireira, está mais confiante. Um reconhecimento como este a encorajou a pedir a alteração do nome no registro de identidade. A vida será outra. Estou muito feliz, fico muito agradecida por ela, entendeu? Felicidade que não tem como explicar. Você acha que vai mudar muita coisa na sua vida? Com certeza, porque aí o povo vai ter que chamar pelo meu nome, né? Que vai estar lá no registro. Aí já é outra vida, já vai ser outra... Ixi, muito bom. É preciso... O exame admissional, aquele que o trabalhador passa pelo médico para ver se está apto ou não para a função, não é obrigatório para empregados domésticos, mas em se tratando de saúde, a opção é recomendada, tanto para quem contrata como para quem é contratado. Veja por que na matéria. Dona Lupercina quis contratar como mensalista a empregada doméstica que já trabalhava na residência da família 2 vezes por semana. Antes de assinar a carteira, ela resolveu pedir um exame admissional. Então, Dona Rose fez o primeiro exame, foi negado a possibilidade dela de trabalhar. O médico achou que ela estaria com algumas erupções na pele. E ficou preocupado com isso, o que poderia ser. Recomendou que ela fosse para uma dermatologista. A Rose, que não sabia do problema na pele, conta que se surpreendeu com a qualidade do exame. Que eu achei que o exame era só tipo uma entrevista, uma pergunta que quis fazer. Sabia que eles faziam um exame igual o médico mesmo faz. Para mim foi importante, sim. Com a ajuda dos empregadores, Dona Rose fez um acompanhamento médico mais detalhado e resolveu o problema de saúde. Retornamos ao consultório da dermatologista. Ela diagnosticou que ela já estava bem melhor após a medicação, só que, tendo em vista que ela tem carteira de trabalho assinada, então nós fizemos o retorno dela para o exame admissional definitivo. E ele foi positivo e ela então continua conosco aqui. Esse médico examinador explica o quanto os procedimentos da medicina do trabalho têm avançado. No caso do trabalhador doméstico, a gente pode fazer, além do exame clínico, que seria o exame físico e a anamnese, em que a gente vai ver aquela conversa e experiência que o funcionário já tem e o que ele vai exercer, mas a gente pode fazer alguns exames laboratoriais para saber se esse paciente tem diabetes, tem pressão alta ou se ele tem colesterol. A gente pode fazer os exames de imagem, que também são muito importantes. Aí, se ele tiver um problema, na maioria das vezes a gente já consegue triar isso aqui. Só que para algumas coisas não é possível, a gente precisa de exame de imagem. Então, o PCMSO e o PPRA do paciente, ele vem escrito para nós quais exames ele tem que fazer. E aí, se ele não tem que fazer nada, a gente faz um clínico minucioso para tentar detectar uma hérnia ou qualquer outra coisa. E aí, se ele tem os exames, a gente tem que olhar. Se ele tiver algum problema de saúde prévio, a gente tem que ver se isso tem alguma limitação para ele naquela função e naquele trabalho. A lei diz que a realização de exame admissional para a contratação de serviços domésticos é opcional, ou seja, fica a critério do empregador solicitar ou não o procedimento médico. O exame admissional é um importante instrumento da Justiça do Trabalho na definição das reais responsabilidades do empregador quando o empregado fica doente. Que isso precisa ficar registrado, para a gente poder diferenciar lá na frente, num eventual acidente ou numa eventual briga na justiça por algum processo, alguma coisa assim. A gente precisa deixar bem evidente o que ele já tinha e o que foi adquirido. O exame também serve para a prevenção de doenças laborais. Para ele não correr o risco, de repente, de agravar uma doença que já existe, algum problema para um esforço que vai ser utilizado no serviço doméstico. Então, para que ele saiba disso e não se comprometa agravando algum quadro pré-existente de doença, é importante para ele. E segundo, para que ele possa exercer uma função social de colaborar com a saúde do empregado, para que também o empregado tenha noção da sua condição de saúde e tenha a certeza de que vai ser contratado, de que vai começar a trabalhar sem nenhum problema que impeça o exercício da sua função. E o frigorífico Marfrig não pagará pensão mensal à empregada que desenvolveu doença ocupacional e teve redução temporária da capacidade de trabalho.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho e você acompanha os detalhes direto de Brasília. As lesões foram atestadas em laudo médico e exames complementares. A Marfrig, empresa do ramo alimentício, defendeu que não havia nexo causal entre a doença e a atividade desenvolvida e que sempre adotou medidas para diminuir os riscos de lesão, como ginástica laboral e o fornecimento de equipamentos de proteção. O Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul condenou a empregadora a pagar a indenização por danos morais e pensão mensal no valor de 25% do salário, de acordo com o artigo 950 do Código Civil. O caso veio para o TST. No recurso, a empresa ressaltou que não haveria necessidade de pensão, já que a perda de capacidade era temporária, conforme o laudo pericial. A relatora na 8ª turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, lembrou que, segundo o TRT, a empregada não sofreu dano material e que ela foi reaproveitada em outro local de trabalho, adequado às capacidades que ela possuía. Eu estou dizendo que, para que haja condenação ao pagamento de pensão mensal, é necessário provar perda ou redução salarial decorrente da incapacidade parcial. Ora, que trabalhou um ano, menos de um ano, já foi para licença, problema que devia ser pretérito. E não foi despedida, continuou trabalhando e foi readaptada num lugar com assistência de fisioterapia que lhe era indicada. Por maioria, vencido o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, a 8ª turma restabeleceu a sentença de primeiro grau que não aceitou o pedido da trabalhadora de indenização por dano material, em forma de pensão mensal. Mas a indenização por dano moral foi mantida no valor de R$ 3.500. E agora é a tua oportunidade de tirar dúvidas sobre o que pode e o que não pode no trabalho. Este é o quadro É Direito. O Jonathan pergunta sobre o prazo para se pagar o salário. E quem responde é a juíza do trabalho, Eleonora Lacerda. Eu gostaria de saber qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário ao empregado. E se não efetuar no dia correto, há algum acréscimo de juros? Olá, Jonathan. O prazo para pagamento dos salários pelo empregador é até o 5º dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado. Assim, se o empregado trabalhou no mês de abril, por exemplo, o empregador tem que pagar o salário desse trabalhador até o 5º dia útil do mês de maio. Lembrando que os sábados são considerados dias úteis. Dessa forma, se o 5º dia útil do mês de maio cair num sábado, o empregador tem que pagar o salário neste sábado. A gente só exclui da conta os domingos e feriados. Se o empregador não pagar o salário até o 5º dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado, ele vai ter que pagar correção monetária sobre esse valor desde o 1º dia do mês seguinte ao mês trabalhado. Os juros só vão incidir se esse empregado entrar com uma ação na justiça. Aí sim o juiz vai fixar a condenação não só na correção monetária, mas também nos juros legais. Lembrando que se o atraso for superior a 90 dias, o empregador poderá também ser condenado em indenização por danos morais. Quer participar? Envie para a gente um vídeo ou mensagem com a sua dúvida pelo e-mail comunicacal@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag É Direito. E se o assunto é redes sociais, a gente confere agora o que teve de melhor em nosso perfil no Facebook. Quem traz os detalhes é a Julie. Oi, Ezequias, eu voltei para falar sobre os posts que mais se destacaram no Facebook do TRT de Mato Grosso em 2016. E para quem ainda não curtiu a nossa página, fique sabendo que ela já tem mais de 35 mil curtidas. Tem muita gente interessada em saber mais sobre direitos e deveres trabalhistas, viu? Hoje eu começo falando sobre as regras para quem quer trabalhar em 2 empregos. Já que estamos em tempos de crise, nada como uma segunda renda para ajudar a pagar as contas, né? E quem traz o recado pra gente é o Július. Sabe o Július, o pai do Cris? Ele mesmo, um expert em ter 2 empregos. Ele diz que qualquer pessoa pode trabalhar em 2 empresas, desde que os horários sejam compatíveis. Mas como assim? Eu explico. Se você trabalha no período da manhã, de acordo com a CLT, você pode sim trabalhar à tarde em outro. Mas tem uma ressalva aí. Se você entrou em uma empresa que prevê contrato de exclusividade, aí não tem jeito. As regras precisam ser respeitadas.
Exceções à parte, no mais está tudo certo. E como sempre, a participação dos internautas é incrível. A Eliane dá os parabéns à página pela forma bem-humorada de expor os assuntos tão relevantes a patrões e empregados. Essa é a ideia, Eliane. Nós agradecemos o elogio. E agora eu vou falar sobre algo que todo mundo gosta, a hora do pit stop, de dar aquela paradinha no trabalho para fazer um lanchinho. E que hora boa, né, gente? Pois é, o problema é que muito patrão não respeita essa lei que deve ser cumprida. Mas é claro, se você que é empregado não souber do seu direito, aí não tem como cobrar, não é mesmo? Então olha aí quem traz a dica fantástica pra gente. É o Mustafari. Ele explica que nas jornadas de trabalho de 4 e 6 horas, o trabalhador tem direito a 15 minutos de intervalo. Se for mais de 6 horas, aí a parada deve ser de 1 a 2 horas. Fica a dica, viu? Direito garantido, quem aprende mesmo são os internautas. Olha quantos comentários. A Camila diz que os posts da página provam que um órgão sério pode fazer um marketing de qualidade. Concordo com você, Camila. E você, já curtiu a nossa página? Vai lá agora mesmo e curte o TRT Mato Grosso e fique por dentro quando o assunto é a justiça trabalhista. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. E você continue conectado com a gente através do nosso Facebook. Zequias. Obrigado, Julie. E na última pesquisa de satisfação, a ouvidoria do Tribunal do Trabalho aqui de Mato Grosso foi bem avaliada por 92% dos participantes, que se declararam satisfeitos com os serviços prestados pela unidade. Para falar sobre esses serviços e saber dos projetos para 2017, vamos receber em nosso estúdio a desembargadora Elinei Veloso, ouvidora aqui do TRT de Mato Grosso. Não saia daí que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. A transparência nas instituições, especialmente as públicas, é uma exigência cada vez maior da sociedade. Assunto da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje a ouvidora do TRT de Mato Grosso, a desembargadora Elinei Veloso. Desembargadora, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. A senhora foi eleita recentemente para a presidência do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, uma entidade que reúne os ouvidores de todos os TRTs. Qual a importância desse colégio e o que se trata nele? Bom, as ouvidorias elas foram implantadas na Justiça do Trabalho a partir do ano de 2003. E só que essa implantação ela foi feita a critério e de acordo com as regras estabelecidas por cada tribunal regional. Então, cada tribunal regional tinha uma forma diferenciada de tratar as ouvidorias. Em alguns regionais, a ouvidoria era vinculada à presidência, em outros regionais, a ouvidoria era vinculada à corregedoria. Em outros era tratada de uma forma à parte, em outros ela era inclusive tratada como uma subseção de algum órgão administrativo do tribunal. E na prática isso muda, doutora? Então, qual foi o objetivo de instituição do Colégio de Ouvidores? Foi padronizar esse tipo de estruturação das ouvidorias, não é? Fortalecendo as ouvidorias dos tribunais e tornando as ouvidorias um órgão efetivamente, ou um setor do tribunal efetivamente autônomo, não é? Desvinculado de qualquer outro setor da administração.
E, paulatinamente, o colégio tem conseguido implementar esse modelo único, essa padronização, e a padronização também nos atendimentos. Então, esse foi um primeiro passo. Conseguido isso, agora nós passamos para outros desafios, que é dar maior visibilidade para as ouvidorias, não é? Fazer com que a população conheça a finalidade da ouvidoria, entenda qual que é a essência do trabalho desenvolvido pela ouvidoria e sua importância. Porque a ouvidoria, na verdade, ela é um grande canal de comunicação entre o cidadão e a administração. É através da ouvidoria que se faz a interlocução entre os reclamos, os desejos do cidadão e a administração. Então, essa é a grande finalidade da ouvidoria. E auxiliar a administração a tornar mais transparente a sua atuação. Transparência é, inclusive, doutora, o assunto que a gente chamou aqui. As ouvidorias, elas têm conseguido contribuir, elas, na Justiça do Trabalho especialmente, o que falta fazer? Disponibilizar as informações no site, isso já dá conta do recado, atende o que a sociedade precisa? A disponibilização das informações no site do tribunal é apenas um dos instrumentos para a melhoria da transparência. Na verdade, a ouvidoria é uma ferramenta importantíssima para fortalecimento da democracia participativa e valorização da cidadania, porque todo cidadão tem o direito de pedir ao agente público a prestação de contas das atividades que realiza. Então, a ouvidoria tem esse papel de prestar essas informações. A divulgação dos dados no site é apenas uma das ferramentas utilizadas. O cidadão tem o direito de vir até aqui o tribunal, solicitar essas informações pessoalmente, pode por telefone, também solicitar informações, fazer reclamações, elogios, críticas na verdade, quando se divulgam esses dados no portal de transparência, nós estamos tentando facilitar a vida do cidadão, não é? De modo a tornar mais célere a sua pesquisa ou a sua busca por alguma informação. Doutora, antes que a gente entre especificamente o que na Justiça do Trabalho em Mato Grosso tem se feito e o que precisa avançar, com relação à ouvidoria, o que efetivamente ela atende? O cidadão, a pessoa que está nos assistindo, o trabalhador, o empregador, tendo um processo na Justiça do Trabalho, ele liga esse tipo de informação? Que informação, que reclamações, o que a Justiça do Trabalho está ouvindo? Essa é uma pergunta importante para que o cidadão entenda realmente qual é o papel da ouvidoria. Na verdade, a ouvidoria recebe do cidadão basicamente 4 tipos de manifestações. São, primeiro, as reclamações, não é? Os elogios, as sugestões e as solicitações de informação. Então, por exemplo, o jurisdicionado tem um processo em andamento na Justiça do Trabalho. Só que o processo está demorando, na visão do jurisdicionado, está demorando para se chegar a uma decisão final, porque o que importa para o jurisdicionado, para o trabalhador no caso, é que ele efetivamente tenha do Estado ou do Poder Judiciário uma decisão final a respeito daquilo que ele veio postular na Justiça. Então, o que ele quer saber? Quando eu vou receber os meus direitos, não é? E aí aquele processo, por algum motivo, está demorando no entendimento do cidadão a chegar ao seu término. Então, ele pode entrar em contato com a ouvidoria e a ouvidoria, então, faz o repasse dessa informação. Ou, melhor ainda, pode dar o passo a passo para que o próprio cidadão entre no site do tribunal e faça o acompanhamento do seu processo. Se, eventualmente, alguma das informações que tiverem ali no andamento do processo for demasiado técnica e o cidadão não conseguir traduzir aquilo numa linguagem que ele possa entender, aí a ouvidoria pode também prestar esse auxílio. Mas é muito importante que não se confunda a ouvidoria com órgão de consultoria.
Então, por exemplo, nós recebemos às vezes manifestações em que a pessoa liga, olha, eu tô grávida e fui despedida pelo meu patrão. Quais são os meus direitos, né? Então, eu sofri acidente de trabalho e fui dispensado pelo meu patrão, não é? O que eu posso receber? O que eu tenho direito de receber? Aí, esse tipo de informação já não faz mais parte das atribuições da ouvidoria, não é? Para esse tipo de consulta, o cidadão deve procurar assessoria jurídica. Nós temos aqui, inclusive, dentro do tribunal, o convênio com as universidades que fazem o atendimento e podem prestar esse tipo de informação. Outros canais são também procurar o sindicato da categoria, procurar o órgão do Ministério do Trabalho e Emprego ou a consultoria de um advogado especialista. Doutora, a senhora falou desses canais, da possibilidade de acessar a ouvidoria via e-mail, telefone, Exato. que está passando na nossa tela ao longo da nossa entrevista. Mas, além disso, a senhora está já há um ano à frente da ouvidoria da Justiça do Trabalho em Mato Grosso e, nesse um ano, a senhora implantou um acesso diferenciado, que é o Fale com a ouvidora. Como é que é esse sistema? Olha, a ouvidoria é um papel que a gente exerce e que nos traz muitos ganhos, não apenas do lado profissional, mas também do lado pessoal. Ser ouvidor é exercitar diariamente a capacidade de ouvir o cidadão, não é? Ouvir as pessoas. Então, a gente tem na ouvidoria a exata compreensão do que é ser servidor público. Porque, enquanto servidores públicos, nós estamos aqui para servir a população, né? Por isso somos chamados de servidores, servimos a população. Então, ao ouvir o cidadão, nós podemos ter a exata dimensão do que pode ser feito para aprimorarmos o trabalho da instituição, de modo a prestarmos cada vez mais e melhor um serviço de qualidade para a população, não é? Para as pessoas que demandam a Justiça do Trabalho. Então, na ouvidoria, ao longo desse um ano, especificamente o Fale com o Ouvidor, foi um canal aberto em que o cidadão pode vir aqui pessoalmente e conversar comigo. Né? Esse atendimento é feito uma vez por mês, eu reservo uma manhã para conversar com as pessoas que têm o interesse de vir aqui, né? Saber, conhecer mais do tribunal, fazer sugestões, fazer críticas, fazer reclamações. As manifestações são registradas, né? O atendimento presencial na ouvidoria, ele existe também por intermédio dos servidores que estão lotados na ouvidoria, que prestam serviço lá, no caso a Mônica e a Laudiceia. E uma vez por mês, então, o cidadão tem essa possibilidade de conversar diretamente comigo. Gostaria de ter mais tempo para poder me dedicar a esse tipo de atividade, mas infelizmente são muitas atribuições, mas no mínimo uma vez por mês esse canal é aberto, não é? Doutora, terminando, eu disse que a senhora fica um ano, que está há um ano. Quanto tempo mais a senhora vai estar à frente da ouvidoria? Quem está nos assistindo ainda pode marcar para falar com você. Bom, eu fico a minha gestão na ouvidoria se encerra no final do ano de 2017. Eu assumo a presidência do Colégio de Ouvidores a partir de janeiro de 2017, né? E ao longo de 2017, então, eu acumulo as atribuições de ouvidora do TRT 23 e de presidente do Colégio de Ouvidores. Vai ouvir muito, doutora. A gente aprende que ouvir, na verdade, não apenas o nosso serviço, mas é também um grande aprendizado. Doutora, muito obrigada. Feliz 2017. Muito obrigada. Para todas essas atribuições. Para todos nós. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você sabe, pode revê-lo a qualquer momento, acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal e seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.